Quem está no carro ou em algum lugar que não tenha TV, pode ouvir pelas ondas sonoras, frequência modulada, 105,3 a nossa Rádio Câmara. Pois é, segunda, terça e quarta, sempre aqui. A partir desse horário a gente começa a trabalhar na transmissão da sessão ordinária. Hoje, daqui a pouquinho, começa a 19ª sessão ordinária. Enquanto a sessão não começa, tem reunião da CCJ aqui atrás, nós conversamos com os vereadores. Você que assiste há muito tempo a sessão está acostumado a ver o nosso Paço Municipal, primeira Câmara do Brasil, aquele prédio lindo, bonito, né? aquela estrutura arquitetônica, e pode estranhar, por que a sessão não está sendo no Paço? Olha só, porque o Paço está passando por uma reforma, mudanças, e nós estamos aqui no Centro de Cultura da Câmara, que também é um prédio da Câmara, faz parte dos prédios da Câmara, e estamos muito bem instalados no auditório do Centro de Cultura da Câmara. Enquanto a sessão não começa, a gente conversa com os vereadores. Eu estou com o vereador Hamilton Assis aqui do meu lado, tenho 2 assuntos para falar, viu? Um deles é, olha, quem conhece Hamilton Assis sabe que de 10 palavras que ele fala, 9,9 são os professores da rede municipal de Salvador. Isso aí importa, ele é professor, ele é raiz, ele é chão de fábrica, né? Ele não é pelego. E hoje temos 2 assuntos, vamos falar sobre os professores, sobre o piso dos professores e também sobre uma questão envolvendo o elevador Lacerda. Você tem claustrofobia? Você tem medo de ficar preso no elevador? Olha, se você está nesse time aí, cuidado ao pegar o elevador Lacerda de Salvador, quem vai explicar melhor isso é ele, não eu, vereador Hamilton Assis. Tudo bom, vereador? Boa tarde. Boa tarde, André Luiz, né? Como é que eu poderia me esquecer, né? Boa tarde, André Luiz. De fato, André Luiz, hoje nós tivemos uma assembleia extraordinária, uma assembleia dos professores da Rede Municipal de Educação em Salvador, que começou às 9 horas, com a participação maciça dos trabalhadores da educação e que decretou 72 horas de paralisação, porque o prefeito até agora não respondeu sobre as pautas da campanha salarial e nem sobre o piso nacional dos professores, que eles já não pagam há 13 anos. Né? Isso é desde que a Semineto assumiu, né, a Prefeitura de Salvador e deu continuidade agora com Bruno Reis. E os professores muito insatisfeitos, porque nós sabemos, reconhecemos, né, o trabalho, a importância desses profissionais, né, para as nossas crianças, principalmente para as crianças pobres e negras da cidade, que têm como única oportunidade para aprender, né, e para se escolarizar a escola pública. Mas, no entanto, você tem visto um conjunto de mudanças que tem se transformado no que a gente está chamando de mudanças cosméticas. Escolas que estão sendo feitas num padrão, meu caro, porque criança pobre agora não pode mais ter área de lazer na escola. Entendeu? Ah, mas tem quadra de futebol. Ah, mas os espaços, para você ter uma ideia, de refeição, em escolas que você está transformando em tempo integral, por exemplo, são espaços que você tem que revezar, tem que entrar uma turma 11 horas, outra turma meio-dia, porque se chegar todo mundo ao mesmo tempo, não tem lugar para todo mundo comer de forma confortável. A não ser que fosse contrariar a lei da física, né? 2 corpos ocupados no mesmo lugar do espaço. A lei da física. Então, os professores, de fato, estão insatisfeitos por muita razão, tem sido investido milhões de reais na educação. Me parece que em Salvador, na lei de orçamento passado, está com uma previsão de mais de 2,5 bilhões de reais para ser investido em educação, e a gente está questionando a qualidade desses gastos. Além de tudo, né, foi detectado, né, uma possível evasão de recursos, né, da prefeitura, certo? Detectada que está sendo investigada pela Polícia Federal, no valor de 67 milhões de reais, do qual os professores também estão pedindo CPI, estão pedindo uma investigação, porque é dinheiro público, né? O diretor financeiro da Secretaria de Educação foi demitido, né? Foi afastado, né? Mas trata-se como se não tivesse acontecido nada, mas aconteceu, e era dinheiro que precisava ser investido na nossa educação. E aí, depois dessa assembleia, fizemos uma grande caminhada, né, que saiu lá do Largo dos Aflitos e se estendeu até a antiga Praça Cairu, hoje Maria Felipa, tá? Onde os professores fizeram um ato público, né, encerrando a sua manifestação. Amanhã vai ter nova manifestação, provavelmente aqui em frente à Câmara, né, e outros atos. Não, vai ter lá em frente a Iguatemi e na quarta-feira aqui na Câmara de Vereadores. Amanhã aqui na Câmara de Vereadores. Então é importante pensar sobre isso, porque os professores dessa cidade estão pedindo respeito e dignidade para o seu trabalho, e que o prefeito respeite o piso e pague o piso dos professores. Vereador, qual a diferença da paralisação e da greve? Pronto. A paralisação, ela é temporária, uma ação com tempo determinado para começar e acabar. Então a greve geralmente são por tempo indeterminado,
certo? Então, por isso, essa é a diferença. E essa foi definida por 72 horas, certo? Aí tivemos esse ato lá na Praça Municipal, que vocês podem acompanhar provavelmente pelos jornais aí, que acompanha a mídia aqui que deu cobertura, mas o grande fato, para além disso, é que depois do ato, retornando aqui para a tentativa de chegar na Câmara, nós fomos pegar o elevador Lacerda. E chegou lá o elevador com menos da capacidade das pessoas dentro do elevador, em torno de 15 pessoas, eu e alguns turistas e mais alguns companheiros, professores que estavam tentando vir para a parte de cima aqui, na Praça Municipal, né? Nós quase ficávamos presos dentro do elevador, porque o elevador, a assessorista fechou a porta por 4 ou foi 5 vezes, iam fechar uma porta, abrir a outra, fechar uma porta, abrir a outra, quando fechava as duas, a cabine não subia. Então, é uma obra que foi gasto 14 milhões de reais. Esse é o presente para a nossa cidade. Então a gente fica perguntando, não tem fiscalização na qualidade dessas obras? Como é que esse dinheiro é gasto e a gente, né, mesmo considerando que você esteja vivenciando um período de teste, né, mas você está fazendo um teste com pessoas que estão subindo e descendo naquela coisa. E se acontece uma tragédia dentro do mesmo elevador, né, uma senhora havia dito que bem pouco tempo, me parece que ainda essa semana, né, o elevador alagou todo, as cabines alagaram de uma hora para outra, né? Ou seja, estourou-se um cano de alguma coisa. Como é que você gasta, eu fico perguntando, como é que você gasta 14 milhões numa obra que você diz que é de qualidade, que você diz que, né, que é o melhor que se fez para a cidade, né, e em menos de 2 meses você tem um chabu desse. Ou seja, é necessário verificar a qualidade desses gastos. Me parece que está havendo aí subfaturamento do processo de construção dessas obras, porque me parece que também não está sendo utilizado, na minha avaliação, materiais de primeira qualidade, porque é porta enganchando, é porta que não fecha, é sistema que não obedece né, o comando da cabine, né, e as meninas ficam tentando administrar, e bota 5, bota 10, tira, vai de novo, o que é que faz? Eu só sei que eu fiquei assustado, porque foi uma experiência terrível, porque eu confesso a você, eu nunca fiquei preso no elevador e não sei o que é que pode acontecer, até porque a gente nunca está preparado para um tipo de coisa dessa, mas provavelmente deve ser uma situação extremamente desagradável e eu não desejo isso para ninguém. Mas o risco pior é o risco de uma cabine dessa vir abaixo e acontecer um acidente ainda mais grave do que esse, de só parar e assustar uma pessoa passar mal, né? Só para contribuir com a sua notificação e também ao mesmo tempo com a democracia, o senhor se diz assim, não há fiscais? O vereador é um fiscal. Então, você participar de uma situação como essa é a prova de que o vereador não está apaisando em momento algum, está trabalhando, já pontuou. É isso, mas a prefeitura contrata obras. Ela contrata a obra, licita, tem uma empresa que faz o serviço, mas a prefeitura tem a obrigação de ter os seus fiscais técnicos que acompanham a execução da obra, para dizer se o que ela vai pagar de fato está sendo correspondido ao que a empresa executou. Então, se ela executa um serviço de péssima qualidade, pondo em risco a vida do cidadão, num equipamento que é público, que transita milhares de pessoas por dia, isso é muito grave. Isso é muito grave e eu acho que, inclusive, deveria ser alvo, né, na minha avaliação, né, da Codesal, né, verificar se isso não está comprometendo, não pode vir a comprometer, né, a segurança das pessoas que sobem e descem naquele equipamento. Tá aí o recado, o Sócio de Macedo é o diretor da Codesal, sempre assiste o TV Câmara, certamente vai fazer isso. Vereador, só para a gente, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, para quem tem um filho matriculado na rede municipal de ensino, ficar tranquilo, são 72 horas de paralisação. Como é que está evoluindo as negociações? O papai e a mamãe que tem filho matriculado na escola municipal, pode ficar tranquilo? Olha, claro que não dá para ficar tranquilo numa situação dessa. Eu acho que a gente pede sempre muita paciência aos pais, às mães. Esse é um período em que a gente faz a nossa campanha salarial e que a gente mobiliza os professores, mas a gente nunca deixa de conversar com os pais quando a gente sai da escola para vir fazer as nossas assembleias. Então, amanhã vai haver ato, mas vai haver também negociação. A gente está encaminhando carta, aviso para os professores, para as mães. Hoje mesmo, né, já foi encaminhado na parte da tarde, agora na parte da tarde, que a assembleia foi para amanhã, o comunicado para todas as escolas de que as aulas vão estar suspensas amanhã. E isso é o que a gente pode fazer para evitar que os pais, né, se dirijam até as escolas, chegam lá, não encontre a escola fechada. Mas e isso também é uma forma de também garantir o respeito e também a colaboração desses pais para a nossa mobilização, porque eles sabem do sacrifício que a gente faz para manter as escolas funcionando, né? Lembrando que a greve é um recurso legal do trabalhador. Sem sombra de dúvida, nós não faremos nada que não seja legal, que não seja dentro da lei, porque quem está fora da lei é o prefeito que não paga o piso. Interiores da Bahia pagam piso, Salvador não paga.
feito, né? E prefeituras com menor potencial, né, de arrecadação pagam o piso. Mas por que o prefeito não paga o piso? Porque ele prefere continuar fazendo esses cosméticos que ele está desenvolvendo pela cidade, né, mas não pagar algo que é fundamental e que pode representar uma reparação histórica, reparação para os professores que dedicam as suas vidas pela educação da nossa cidade, né, e reparação histórica para as nossas crianças que com professores mais, vamos dizer assim, mais satisfeitos, isso pode melhorar em muito a qualidade da nossa educação, porque é claro, né, uma coisa é você ter um professor mal-humorado lá para lhe recepcionar porque o prefeito não pagou o seu salário. A outra coisa, né, é você ter um professor alegre, satisfeito e lá que vai desempenhar o seu trabalho sabendo que ele está sendo respeitado e tendo seus direitos dignamente, né, sendo respeitado. Ao mesmo tempo, o quanto é importante as classes serem bem representadas nas casas de poderes. Como é bom o professor ocupar uma cadeira da Câmara de Vereadores. Perfeito, assim, pela nossa história, assim, do ponto de vista da educação básica e do ensino municipal, se eu não me engano, nós somos um dos primeiros vereadores eleitos, né, representando a categoria de professor. Então isso para a gente é uma honra, eu me sinto assim lisonjeado por estar cumprindo essa tarefa e quero dizer para vocês, professores que estão nos assistindo aí, de que missão dada é missão cumprida, é por isso que nós estamos aqui para garantir essa luta pelo piso. Obrigado. Você que está em casa acompanha, está vendo a transmissão? Importante a gente conversar um pouquinho com os vereadores antes da sessão. Obrigado, vereador. Deus abençoe, ótima sessão para o senhor. Lembrar que a importância da gente conversar com os vereadores é saber as suas pautas e entender o que é que eles vão abordar. Até porque é o seguinte, olha, você que está em casa, você votou em 43 vereadores. Você elegeu cada um deles que está aqui trabalhando por você. Eles são servidores públicos para você que votou neles. Então é bom acompanhar o passo a passo de cada um deles. Aqui tem um professor, o professor Milton Assis, e sempre traz pautas concernentes aos professores de Salvador, do município de Salvador. Tem muito pai que está em casa e não sabe, às vezes, pode ser que foi hoje na escola, ou pretende levar o filho amanhã e encontra lá um movimento, não sabe o que é, olha, está explicado. É uma paralisação, são 72 horas por causa do não pagamento do piso nacional aos professores. É uma reivindicação justa, eles não querem, é como ficou claro aqui do professor Milton, eles não querem parar. Lembrar o seguinte, viu? Que você que está em casa, você pode acompanhar todas as ações da Câmara de Salvador pela TV e pela Rádio Câmara de Salvador. Nós estamos aqui para isso, para trazer você, para ligar você aos vereadores. Você não pode simplesmente votar e depois esquecer da política. Na presença de Deus, havendo número legal, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, realizada hoje, 1º de abril de 2025. Votação da ata. Senhores vereadores concordam, pelo menos como estão, aprovado. Leitura do expediente, primeiro secretário, vereador Paulo Magalhães Júnior. Expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Inscrição Pinga Fogo. Líder da oposição. Quem falará pela oposição? Preste a caneta aí. Não, bote você primeiro. Quem falará pela oposição? Anderson e Silvio. Pelo governo, quem falará pelo governo? Senhor presidente, pelo governo, o vereador Kiki Bispo, o vereador Cláudio Tinoco. E o vereador, na parte da liderança do governo, o vereador Sandro Filho. Não, peraí. Ah, certo. Por 5 minutos, o vereador Anderson Leal. Eu sei disso. Eu sei disso. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras. Boa tarde, imprensa. Boa tarde, amigos que estão aqui presentes, acompanhando mais uma sessão ordinária na Casa do Povo. Sempre é um prazer, sempre uma alegria ter essa casa aqui repleta de líderes, né, lideranças comunitárias também. Quero aqui registrar, antes de mais nada, meu grande líder lá do Paripe, Benedito Ferreira, se faz presente aqui acompanhando a nossa sessão. Mas, senhor presidente, suba essa tribuna
para trazer aqui, fazer um registro muito importante. Ontem foi realizada a premiação do Campeonato Baiano 2025. Uma festa muito bonita ali na sede da TVE, onde participaram o nosso presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, vereador licenciado Augusto Vasconcelos, o vice-governador Geraldo Júnior, representando o nosso grande governador Jerônimo Rodrigues, diversas outras autoridades, os 10 clubes participantes dessa competição e, claro, o time que sagrou-se campeão, o Esporte Clube Bahia, em homenagem a Silvio Humberto, recebeu de forma oficial o troféu, o troféu de campeão da edição 2025. Mas, senhor presidente, eu trago aqui a importância que estamos e a valorização que estamos tendo no Campeonato Baiano aqui a cada ano que passa, com essa parceria entre Federação Baiana de Futebol e a TVE, onde são transmitidos todos os 51 jogos de forma ao vivo para todo o público, seja na TV aberta, seja no YouTube. E isso é importante, valorizando o nosso campeonato, dando a visibilidade que os nossos clubes, principalmente os clubes do interior, precisam para colocar os seus atletas em atividade, para angariar recursos através de patrocínio, para que cada ano possamos fazer plantéis, equipes mais competitivas. E isso é refletido, gente, nesses grandes 2 clubes da Bahia, o Sport Clube Bahia e o Sport Clube Vitória. O Bahia agora vai alçar voos maiores na grande competição internacional, participando da Copa Libertadores, depois de 36 anos. E o Sport Clube Vitória participando da Sul-Americana. Isso não é à toa. Não é porque o Bahia tem a SAF, não é porque o Vitória está vindo bem. Não. Isso é reflexo de um trabalho do futebol baiano. Isso é reflexo de um trabalho do fortalecimento aqui da Federação Baiana de Futebol, através do seu presidente, Ricardo Lima, e da visibilidade que a própria TVE está dando à competição, valorizando, vendo jogadores importantes aqui para o nosso campeonato. Então, ontem foi feita a festa belíssima, entregue os troféus da seleção do Campeonato Baiano, o troféu do campeão, o troféu do vice-campeão. E, claro, não poderia deixar aqui de registrar que a Sociedade Desportiva Juazeirense também recebeu 2 troféus, um em relação à equipe mais disciplinada. O prêmio Fair Play do Campeonato Baiano vai para o Cancão de Fogo, e aqui eu quero parabenizar aqui toda a sua diretoria, através do deputado estadual Roberto Carlos, seu presidente, toda a diretoria, os atletas, toda a torcida do Cancão no norte do estado, porque não é fácil fazer futebol. A gente sabe o quanto é dificuldade que tem de custo financeiro. E aí, quando tem um time do interior que tem ascensão, como tem a Sociedade Esportiva Juazeirense, a gente tem que sempre enaltecer o trabalho diário que tem lá, de atletas, de funcionários, da própria torcida que abraça o clube. Então, além do troféu de equipe mais disciplinada, recebemos também o troféu do gol mais bonito da competição. Gol marcado pelo atleta Guilherme, atleta novo, que poderia ter ganho também como revelação do campeonato, mas foi muito bem entregue ao atleta do Alagoinhas, o atleta de Alagoinhas, Felipe Cardoso. Mas o Guilherme marcou o gol mais bonito da competição. Então, isso é reflexo de um fortalecimento, de uma competição que a cada ano tem feito, marcada a história do nosso futebol nacional. No final do campeonato, nós tivemos mais de 600 mil acessos simultâneos no YouTube. Para concluir, senhor presidente, mais de 600 mil acessos simultâneos no YouTube, transmitido. Tivemos um pico da maior ordem da televisão aberta no último domingo, da final do campeonato. Mais de 1,5 milhão de pessoas vendo e assistindo e comentando através do YouTube. Então, quero aqui mais uma vez parabenizar a Federação Baiana de Futebol, a TVE, através do seu diretor-geral, Flávio Gonçalves, e toda a equipe que tem feito um trabalho extraordinário, dando visibilidade, fortalecendo o futebol baiano. Então, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Anderson Leal. Pelo pinga-fogo, tempo do governo, por 5 minutos, o vereador Kiki Bispo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que me traz essa tarde aqui, senhor presidente, é minha preocupação com o social. Não poderia faltar a essa pauta tão urgente que está ocorrendo no nosso país. E eu falo isso no nosso país porque, enquanto secretário da Sempre, eu percebi a proximidade que tem quando se tem uma crise econômica aqui em nossa cidade. As filas do Cade Único tomaram conta de todos os CRAs, sobretudo nossa sede do comércio, quando você tem uma crise nacional. É claro que o governo do PT, o governo Lula, vai muito mal do ponto de vista econômico. Prometeu picanha e não entregou nada ao povo carente e pobre do nosso país. O ovo está muito caro, o café também se tornou artigo de luxo. É claro que a cesta básica continua a aumentar a cada dia e o nosso povo comendo cada vez menos. E o governo do Estado, na sua insensibilidade, na sua sanha ânsia de arrecadar, insensível como é, sequer baixa o seu ICMS. Mas o que me traz aqui hoje, presidente, é a questão dos consignados do CLT. Paz e meus amigos, o governo do PT, que antes poderia ser dos trabalhadores, agora é dos banqueiros. E vou dizer por quê, senhor presidente. Você, trabalhador que está nos assistindo nessa tarde, que trabalha, bate seu ponto, que tem o seu fundo de garantia. Se você tiver uma precisão hoje, você não pode sacar o FGTS. Mas, no entanto, o governo benevolente do PT permitiu que os banqueiros pegassem o dinheiro do trabalhador e emprestassem ao trabalhador a 3%. Isso, senhor presidente, isso vai gerar uma crise social sem precedentes em nosso país. Porque o trabalhador que tomar o empréstimo, quando sair, vai perceber que foi enganado. E se não tiver a indenização já tiver sido tomado conta, nem os 3% será mais. Aí vai vir para a taxa Selic, uma das maiores que o país já teve, 14,25%. O presidente Lula dizia que era culpa do presidente do Banco Central. Botou o presidente do Banco Central dele e a taxa Selic não para de aumentar. Esse governo é para banqueiro ver. Esse banqueiro traiu o povo pobre do nosso país e da nossa cidade. Então, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha indignação, a minha preocupação com essa crise social que se avizinha. Olhe que eu estou chamando a atenção. Grave aí, meus meninos, nos anais dessa casa, que eu vou cobrar, sobretudo, dos vereadores de oposição, uma posição, porque com certeza o nosso povo está por passar por uma crise muito grande do ponto de vista social. E para finalizar, eu quero cantar uma música que tenho certeza que está no gosto do povo brasileiro. Você tratou com traição a quem sempre lhe deu a mão. É assim que o povo brasileiro e o povo soteropolitano está se sentindo, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Kiki Bispo. Pinga fogo pelo tempo de 5 minutos. Tempo da oposição, vereador Silvio Humberto. Aproveito aqui para registrar na plenária desta sessão presenças de lideranças comunitárias, pessoas de toda Salvador. Obrigado pela presença em nome do presidente Carlos Muniz. Vereador Silvio. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas. Meu caro Kiki, que bom que você continua como vereador. Não dá para... Eu prefiro dizer que se o outono tem sido dele, certamente a primavera será nossa, porque certamente o governo Lula vai encontrar o caminho, porque o que nós estamos vivenciando hoje também, e aí precisava ver o coro que era antes, né? Primeiro, eu não posso esquecer que as pessoas falavam aqui, por que o dólar estava subindo? Falavam, olha, o governo está elevando o dólar, e aí depois foi ver qual era a razão disso. Nada, a não ser especulação. Então, o que está acontecendo também com o café, sobretudo,
a gente tem que levar em consideração também a questão climática, a questão também da variação do dólar, porque quando você jogou o dólar lá para cima, as pessoas preferem exportar do que o consumo interno. Então, tem um dever de casa aí na área da economia, que é fruto desse jogo do mercado que vocês tanto defendem, o livre jogo das forças do mercado. A oferta é melhor, se a demanda está maior do que a oferta, o preço tem que subir, a não ser que o governo entre e controle. Aí vão dizer que o governo está controlando absolutamente tudo. Talvez tenhamos que... O governo, no passado, até fez isso lá atrás, quando tocou fogo no café, né? Os chamados estoques reguladores. Mas eu diria que, de fato, o governo precisa fazer, acho que uma discussão que eu vi do professor Pedro Rossi, num livro chamado Brasil em Debate, né? Ou Brasil em Disputa, quando a gente precisa fazer um debate sobre a questão da inflação. Se essa meta de inflação que está sendo posta aí, né? Esse intervalo aí, se de fato isso cabe a um país que se considera em desenvolvimento. Esse é um debate mais profundo que precisa fazer, porque da forma que está amarrado, o governo fica seguindo sempre a lógica do mercado e não vai ter outro jeito a não ser aumentar a taxa de juros para poder reduzir a pressão sobre dos preços via a redução da demanda. E aí eu acho que o país vai parando com relação a isso. Eu acho que precisa fazer meter o pé no acelerador para, de fato, continuar gerando emprego e renda e tomando posições que não necessariamente precisa ser favorável ao mercado, né? Porque o mercado, quando é favorável ao mercado, não necessariamente é favorável ao povo brasileiro. Eu estive hoje, senhor presidente, na Assembleia dos Professores e aqui quero ressaltar aqui, companheiro Hamilton, a capacidade de mobilização, né? E, na oportunidade, falei que, se você compara o orçamento do grupo quando entrou, né, quando o grupo assumiu o poder aqui na cidade, o orçamento era de 4 milhões, passou para 4 bilhões, passou para 6 bilhões, que é o orçamento de 2014. Hoje nós chegamos praticamente 3 vezes mais, são cerca de 12 bilhões em 2025, um pouco mais, e eu não entendo qual é a justificativa, do ponto de vista financeiro, para não se pagar o orçamento, ou o piso dos professores e professoras, do chão da escola. Eu acho que o entendimento que se tem aqui, do que vem a ser educação pública de qualidade, só é construção de escola. E essa construção física da escola, que não trata bem esse que vem ser o chão da escola, né? E essa é uma ladainha que vem se arrastando, né? E a classe está mobilizada, e eu acho que é importante ter a mobilização, porque, para mim, você pensar em educação pública de qualidade passa pela valorização dos seus trabalhadores e trabalhadoras, né? E também por condições de trabalho. Não dá para chegarmos em pleno século XXI com apenas 30% das escolas climatizadas, né? Porque, às vezes, eu vi uma professora, estava do meu lado, falando que, às vezes, tem o equipamento, mas não necessariamente você tem o ar-condicionado, está climatizado, porque o equipamento está lá, mas não consegue resolver o problema do ponto de vista técnico. Eu entendo que não pagar o piso dos professores, ou está empurrando aí com a barriga, isso literalmente é uma decisão política, porque, do ponto de vista financeiro, a chamada gestão de excelência tem reunido, segundo a própria gestão de excelência, as condições, porque se você considerar o crescimento de ISS, do IPTU e da própria taxa de lixo, aí sim cabe o que eu falei, a ladainha anterior, que eu falei na semana passada, porque a missão dessa administração, primeiro é arrecadar, segundo é arrecadar, e a terceira é arrecadar. Obrigado, às vezes o original é melhor do que a cópia. Obrigado, vereador Silvio Humberto. A vereadora Laina, que está aqui presente no auditório. Seja bem-vinda, vereadora. Senhor presidente. Registramos aqui a presença da vereadora Laina Crisóstomo. Pretas por Salvador. Senhor presidente. Pelo tempo do governo, 5 minutos, pinga-fogo, vereador Duda Sanches. Senhor presidente, comunicação inadiável, com a aquiescência do meu querido amigo e irmão. Comunicação inadiável, vereador Kiki Bispo. Senhor presidente, minha comunicação inadiável é para informar
que o governador de Minas Gerais acabou de revogar o ICMS que ele aumentou dos produtos importados. Dos 27 estados da federação, 9 tinham aderidos e Minas Gerais hoje de manhã revogou. E dos que tinham aderido, o governo da Bahia também também aprovou, passando de 17% para 20%. Então fica aqui o nosso apelo, senhor presidente, que o governador Jerônimo Rodrigues tenha a sensibilidade da importância que tem a compra, sobretudo do povo mais carente dessa cidade, que ele possa também, em um gesto de grandeza e de reconhecimento, revogar o ICMS que ele aumentou no dia de ontem, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Kiki Bispo. Voltando ao pinga-fogo, pelo tempo de 5 minutos pelo governo, vereador Duda Sanches. Senhor presidente, nobres colegas, deve ser muito difícil, mas assim, muito difícil mesmo, defender o governo do Estado aqui nessa tribuna. Porque meu colega Silvio, ele se despediu aqui da tribuna, falando que a prefeitura só gostava de arrecadar, arrecadar, arrecadar. Só que hoje, mesmo sendo o dia da mentira, eu vou falar uma grande verdade. A partir de hoje, quem comprar na Shine, quem comprar no AliExpress, quem comprar nesses sites, onde principalmente o povo mais pobre começou a ter acesso a produtos mundiais, produtos globalizados, a um preço muito mais acessível, a partir de hoje, como o vereador Kiki Bispo disse, o governo do Estado, na contramão da crise econômica que nós vivemos, aumentou o ICMS das compras internacionais, da Shine, da AliExpress, de 17% para 20%. Sem dúvida nenhuma, é um governo que maltrata, com requintes de crueldade, o povo mais pobre dessa cidade. E eu digo requintes de crueldade porque, enquanto o governo separa pouco mais de 30 milhões para o debate da igualdade racial, pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e Comunidades Tradicionais do próprio governo do Estado, cerca de 30 e poucos milhões são reservados por ano para fazer esse importante debate. Enquanto a gente sabe que o esporte transforma a vida das pessoas e o governo só gasta pouco mais de 150 milhões através da SUDESB, que é a superintendência que lida com os esportes por parte do governo do Estado, por ano. Enquanto isso tudo acontece, enquanto o aumento do ICMS já é uma realidade a partir de hoje, o governo publica um edital onde vai gastar 1 bilhão durante 5 anos, sabe em quê, gente? Em Instagram, em Facebook, em TikTok. É o governo da fantasia. Esse edital, que prevê cerca de 200 milhões por ano, pelo período de 5 anos, para investimento em redes sociais e pesquisas, faz com que o governo, sem dúvida nenhuma, se envergonhe. E o governador não fala absolutamente nada sobre esse assunto. Um colega veio aqui antes, me antecedeu, falando sobre arrecadação, mas é muito triste. A gente vê o dinheiro que foi arrecadado pelo governo do Estado, do seu bolso, do meu bolso, do bolso de quem está assistindo a gente pela TV Câmara, sendo gasto em TikTok, em Instagram, em Facebook, enquanto com o esporte é muito menos. Com promoção da igualdade racial, uma pauta que essa turma do governo do PT da Bahia tanto se aposta, meros 30 milhões. É uma vergonha a gente colocar em um diário oficial um valor tão vultuoso a ser gasto com TikTok, com Facebook, com Instagram. E cá entre nós, deve ser muito difícil, deve ser muito constrangedor subir aqui nessa tribuna da primeira Câmara do Brasil e defender um governo que, com requintes de crueldade, aumenta os impostos para compras de quem mais precisa. Porque o rico, ele não compra na Shine, não. O rico, ele não compra na AliExpress. O rico viaja, vai para os Estados Unidos, compra fora do Brasil. Mas quem compra e que vai ter o aumento de imposto a partir de hoje, pode fazer o teste aí agora. O mesmo produto que você comprou ontem, hoje, já vai estar diferente. E essa pessoa que vai sofrer, mais uma vez, como todos que sofrem com a violência, com a educação, com tudo de terrível que nós temos aqui no governo do Estado da Bahia, quem vai sofrer é o povo pobre da nossa Salvador e do nosso Estado. Obrigado, vereador Duda Sanches. Comunicação inadiável, professor Hamilton, se dirigindo aqui ao púlpito.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras. Boa tarde, o público presente, funcionários dessa casa. Essa minha comunicação, senhor presidente, ela diz respeito... Eu participei hoje ativamente da Assembleia dos Professores, que está cobrando o piso, né, salarial que o prefeito não pagou e não quer pagar, como disse, porque não negociou, não apresentou nenhuma alternativa. E os trabalhadores da educação, do qual eu faço parte, decretou 72 horas de paralisação para que o prefeito se digne em recebê-los e apresentar uma proposta que, de fato, resolva o problema dessa negociação. Nós sabemos a importância do trabalho dos nossos professores e nós não podemos tergiversar quanto a isso, porque pagar o piso dos professores é reparação. E é reparação histórica, porque são mulheres, a grande maioria da educação básica, principalmente do ensino fundamental 1, que está na base dessas categorias. E para esse prefeito e para a gente que acredita que as mulheres precisam ser melhor respeitadas, a gente deveria começar pagando o piso. Por último, eu queria dizer que nós estávamos passando para subir o elevador e eu quase fico preso na cabine do elevador, que tem quase apenas 20 dias, ou apenas pouco mais de 30 dias que foi reformado, que se gastou 14 milhões de reais e que está lá podendo arriscar a vida das pessoas que transitam naquele equipamento. Eu acho isso uma extrema responsabilidade. Eu acho que a Codesal e todos aqueles responsáveis por fiscalização desses equipamentos que transportam pessoas deveriam estar atentos a isso, e essa Câmara também deveria acompanhar essa fiscalização. E, por último, senhor presidente, com a sua permissão, eu queria fazer um convite aqui. Eu sou do PSOL, o meu partido é independente, nós não fazemos parte da base do Congresso Nacional, mas não fazemos parte da base do governo Jerônimo aqui. Mas se está tão ruim esse governo federal, por que a União Brasil e todos os seus vereadores que estão aqui não defendem a saída da base do governo Lula do União? Me expliquem, por favor. Vereador, o senhor pediu comunicação inadiável, foi dado o tempo, o senhor estourou o tempo, mas peço, Vossa Excelência, que continue na sessão, que no tempo do União Brasil nós daremos a resposta, não por comunicação inadiável, mas, acima de tudo, um bom debate que precisamos ter no Parlamento. Pelo Pinga Fogo, vereador Alexandre Aleluia, pelo Bloco Independente. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. E eu queria só recapitular o discurso que eu fiz semana passada, quando eu citei que os vereadores da base mais pareciam que queriam comemorar o dia de hoje, o Janja Day. Conhece o Janja Day? Eu avisei que o governo ia aumentar o ICMS sobre os importados. Eu perguntei e ninguém respondeu. Deu no que deu. 17% para 20%. Mas aí a gente lembra daquele tweet de Janja no dia 12/4/23, quando ela responde ao Choquei, aquela página do Twitter, Choquei, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Janja Day. Hoje é o dia de Janja. Ou seja, mentira atrás de mentira. Nossa moeda se deteriorando. E não é o aumento de juros e a política ortodoxa e agora do governo, é consequência. Sentar o pé, como o vereador que me antecedeu citou, já estão sentando o pé, só que é com gastos do governo, não é com o povo e seu poder aquisitivo. Governo gastando desenfreadamente, estatais com prejuízos exorbitantes e o povo assistindo a gastança de Janja e Lula. É isso que está acontecendo. Por conta disso, o real, sem o tripé de sustentação, a moeda deteriorada, não vale nada, e não é juros, não. Não é juros, não importa. Pega R$100 de 94 e pega R$100 de hoje. R$100 em 94 valia $100. Quanto vale R$100 hoje? Portanto, é notório que a moeda nossa está sendo jogada às traças. E agora sem tripé, não tem mais arcabouço fiscal, não tem nada. É ao léu. Além disso, o quê? Impostos em cima de quem trabalha.
Agora, mas esse da Shine, também estadual, também de Jerônimo. Portanto, eu reafirmo o que eu disse semana passada. É a comemoração da mentira. Se quiserem, peçam novamente aí para tirar da ata, como gostam de fazer. Pouco me importa, vou continuar exercendo a minha liberdade e imunidade parlamentar na tribuna, que é como diz o regimento. E se eu tiver qualquer declaração com força poética, retórica ou de fatos, eu assim farei. Isso faz parte do nosso exercício como vereador. E não adianta querer tirar a palavra do meu discurso. É o dia de Janja, é o dia da mentira, sendo comemorado pelo PT, pelos impostos exorbitantes, pela gastança nesse governo falido. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Aleluia. Encerrado o pequeno expediente, representações partidárias. Nós temos inicialmente participação da liderança da oposição, em nome de que vereador, vereadora? Vereador Aladilce e o vereador Hamilton vão dividir o tempo de 2 minutos e meio para cada. Pela liderança do governo. Pelo governo, senhor presidente, irá falar o vereador Sandro Filho, do PP. Vereador Sandro Filho. Em seguida, nós teremos os tempos partidários e aí cada partido vai poder estar indicando aqui os seus membros participantes. Então, pela liderança da oposição, inicialmente, vereadora Laudilce, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cidadãos presentes nessa plenária, eu queria dizer também que hoje pela manhã estivemos, né, eu, Silvio e Hamilton, na Assembleia dos Professores da Rede Municipal, dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal, e nos preocupa muito a insatisfação, né, dessa categoria. As assembleias estão sendo gigantes. Quem conhece o ginásio de esportes bancários sabe que é o maior auditório que nós temos aqui no município, fora o Parque de Exposições, o Pituaçu ou a Fonte Nova, e não coube as pessoas ficaram do lado de fora, tinha professores e professoras até ali o Largo dos Aflitos. Então, eu quero trazer essa questão aqui para a gente pensar. Levei a Comissão de Educação hoje, que se reuniu, e eu acho que houve concordância de todos os membros em essa casa buscar já um diálogo com o secretário da Educação e a gente procurar ver de que forma a Câmara pode interferir, ajudar, né, não só em relação à pauta dos trabalhadores, mas também pensando nas mães, nas famílias, né, e nessas crianças. E 2 questões, a gente ficou, essa de nós nos reunirmos com o secretário e também de buscarmos um diálogo com a Coelba em relação à refrigeração que aqui Silvio falou, porque o argumento é que a Coelba não tem atendido os dispositivos técnicos. Então, eu queria deixar aqui essa preocupação. Há uma reivindicação de pagamento do piso pelos dados, né, do orçamento municipal. A prefeitura tem condição de pagar o piso dos professores, mas há uma negativa contínua. Todos os anos, né, quase todos os anos, estamos aqui debatendo o mesmo assunto de pagamento dos direitos dos trabalhadores e das condições de trabalho. Então, fica aqui também a nossa colaboração nesse sentido. Mas, senhor presidente, eu queria chamar a atenção também de uma outra questão. O prefeito Bruno Reis declarou na imprensa que o PDDU está muito bem. Eu queria também dizer que me chamou a atenção isso, que o PDDU está indo muito bem e que só vai haver ajustes. Eu quero discordar, para concluir, quero também lembrar que foi feito um termo de ajustamento de conduta para que os estudos que embasam o projeto que vem para essa casa sejam acompanhados pelas entidades de urbanismo e arquitetura, e até o momento a prefeitura não se posicionou sobre isso. O que o prefeito tem feito apenas é vender as áreas verdes dessa cidade.
Obrigado, que, por vereadora exemplo, Ladilson. para terminar, senhor presidente, com sua tolerância, nós precisamos atentar para um aspecto desse PDDU que precisa ser alterado, que é retirar o poder, retirar do PDDU o artigo que se refere à desafetação. Nós não podemos continuar desafetando áreas que são de interesse do município, bem de uso comum do povo, para entregar à especulação imobiliária. Muito obrigado, senhor presidente. Fica aqui a minha preocupação e um apelo para o prefeito, vereadora, que a gente acompanhe os estudos. Para completar o tempo da liderança de oposição, vereador professor Hamilton, por 2 minutos e meio. Eu quero aproveitar esse momento, senhor presidente, já que eu já saudei todo mundo aqui no início da minha primeira fala, saudar a companheira Laina Crisóstomos, que é ex-vereadora dessa casa, uma companheira de luta que nos representou muito bem nesses últimos 4 anos aqui nessa casa, que sofreu todas as perseguições de forma leviana, indevida, agressiva, e misógina, sobretudo, vereadora, tá? Porque falta muito respeito nesta casa, em vários lugares, principalmente na política, com as mulheres que se ousam a ocupar espaços de poder nessa cidade e nesse país. E isso não pode acontecer. Da mesma forma está acontecendo com a nossa vereadora, a companheira Eliette Paraguaçu, que tem sido reiteradamente agredida na sua região, no seu território, na região de Ilha de Maré, ameaçada, inclusive, de violência física, certo? E a gente não pode admitir que uma autoridade legitimamente constituída sofra esse tipo absurdo de agressão, e principalmente quando se trata de uma mulher que todos fizeram questão aqui de homenagear nesses últimos 30 dias, mas os elogios mais banais que a gente viu aqui foi de considerar de que a presença de uma mulher na mesa diretora da Câmara apenas embeleza a mesa da Câmara. E foi feito isso reiteradas vezes, porque isso, infelizmente, e nós homens precisamos fazer essa autocrítica necessária, porque nós só reconhecemos o poder quando nós estamos nele. E o poder e a democracia não foi feita para os homens. Mas o que nós sabemos e recorremos na análise histórica é que essa democracia que se prega, que se tenta se construir, é uma democracia historicamente feita pelas elites dessa cidade. E quem são essas elites? São nossos herdeiros, nossos descendentes colonizadores, brancos, europeus, certo? Que, de certa forma, construíram o seu poder nessa cidade, passando por cima de tudo que estava à sua frente, primeiro dos povos originários, depois dos povos negros, negando o direito, mas isso não ficou por aí, porque contou com a nossa profunda resistência. E eu quero dizer para você, companheira Laina, que nós sentimos a sua falta nessa casa, e certamente sei que essa avaliação vai acontecer posteriormente, e nós esperamos contar com a sua presença aqui para ampliar a nossa bancada, para fazer valer o direito das mulheres, mas quero dizer para você também que a nossa bancada está muito bem representada pela companheira Eliette, pelo que ela representa, uma mulher marisqueira, vinda das águas, que o povo das águas, que nunca foi representado nessa casa, hoje está sendo contemplado de uma forma extraordinária, até porque, do nada, me sacaram a Secretaria do Mar, que quer discutir o turismo, que quer discutir a economia do mar, mas não quer discutir o trabalho, a vida dos povos que habitam aquelas regiões, e não entrega. E quero dizer também, Eliette, que a sessão que você fez na última sexta-feira à tarde, que discutiu aqui a saúde das mulheres pescadoras e marisqueiras, foi a coisa mais linda que eu já vi. Eu vi minhas tias, eu vi minhas irmãs, eu vi um monte de parentes meus que foram marisqueiros e que mariscaram na região da suburbana e que também pertence, e da região de Santo Amaro, na região do Recôncavo, e que muito nos orgulha. E eu tenho certeza que você fará valer a representação que você construiu, porque assim nós vamos dar toda a força necessária para que você continue conosco representando esse povo que merece de fato ter uma vida melhor do que essa que as elites dessa cidade designaram para elas. Muito obrigado. Obrigado, vereador professor Hamilton. Nós temos sobre a mesa 2 pedidos de licença, uma do vereador Fábio Souza e outra da vereadora Cris Correia. Eu submeto ao plenário, os senhores vereadores e vereadoras que aprovam, permaneçam como estão, aprovadas.
Pela liderança do governo, pelo tempo de 5 minutos, o vereador Sandro Filho. Muito obrigado, presidente. Cumprimentar os vereadores presentes e chamar atenção aqui para um problema que já foi falado em plenário, mas eu vou fazer questão de reafirmar, porque a gente tem que tratar isso aqui como uma denúncia. Meu colega aqui, que líder de governo. A gente precisa tratar isso aqui como uma denúncia, porque, na minha concepção, isso aqui é gasto irresponsável de dinheiro público. E eu peço análise dos colegas aqui da bancada da oposição, para fazer essa análise junto com a gente, se realmente não é gasto irregular, se não é gasto irresponsável de dinheiro público. Foi identificado que o governo do estado vai gastar 200 milhões de reais com publicidade em rede social. Se eu pegar a verba compensatória do meu mandato para gastar com rede social, vai ter gente aqui que vai levantar o dedo para dizer que eu estou fazendo gasto irregular para fazer propaganda fascista. Mas o governo do PT pode. O governo do PT pode gastar 200 milhões, que é um contrato mínimo de 5 anos, e esse contrato mínimo vai totalizar no final 1 bilhão. 1 bilhão de reais gasto com rede social, com Instagramzinho, com TikTok, para o governador ficar fazendo propaganda do mandato dele. Paralelo a isso, a gente tem o governo que diz que vai combater a pobreza, gastando mais com a propaganda do combate à pobreza, com o próprio combate à pobreza. Gastando 5 vezes mais com propaganda em rede social do que com 5 vezes mais com propaganda em rede social do que com o próprio combate à pobreza, que eles criaram um programa aí de igualdade social, de buscar igualdade social para a população, e está gastando 5 vezes mais com propaganda. A gente está no estado que tem falta de saneamento básico, metade da população não tem saneamento básico, a gente está no estado que não tem saúde, não tem educação, não tem segurança pública, não tem os pilares básicos constitucionais, os pilares que a Constituição nos permite, nos dá o direito de ter, e o governo do estado não oferece esses pilares constitucionais. O que é que o governo do estado oferece? Gasto irresponsável de dinheiro público. Repito, 1 bilhão de reais sendo utilizado para propagandinha de governo em rede social. Eu espero que isso seja investigado, até porque é um valor que não condiz com a realidade, tanto é que o governo federal gasta 197 milhões por ano com 3 empresas diferentes. Como é que o governo da Bahia vai gastar 200 milhões com uma única empresa, totalizando 1 bilhão em 5 anos? A conta não fecha. É impossível essa conta fechar. Eu espero que seja investigado, porque o que está acontecendo não pode ser permitido, porque é um gasto irregular de dinheiro público, enquanto as pessoas no estado da Bahia estão morrendo, passando fome, passando dificuldade para ser atendido nos hospitais, nas UPAs. Fica aí a minha cobrança. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Gostaríamos de registrar aqui a presença do vereador Cássio Vinícius, do Solidariedade, lá de Candeias. Cássio, que foi também secretário de Educação e Cultura desse importante município aqui do nosso Recôncavo, da região metropolitana. Gostaríamos de convidar, em nome do presidente Carlos Muniz, o vereador Cássio Vinícius, para compor aqui a mesa desta sessão. Será um prazer esse intercâmbio com Candeias. Seguindo o tempo partidário, pelo PSDB, não havendo inscritos, PDT, vereadora Roberta Caires, pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas que estão conosco aqui nessa sessão. Mais uma vez, registrar aqui a presença de quem carinhosamente eu chamo de irmã. Quem olha para a gente assim, pelo estereótipo, acha que a gente não se parece, né, Laina? Mas é assim que a gente conversa e é assim que a gente se chama. Foi uma vereadora que deixou aqui o seu legado. Que bom tê-la aqui novamente. Quero fazer um registro nessa tarde
para vocês que estão aqui na sessão e vocês que estão nos acompanhando pela TV Câmara, que a coerência é algo extremamente admirável e importante, principalmente na vida de agentes públicos, mulheres e homens que estão em posição de poder para representar os anseios das pessoas. E sendo assim, eu quero parabenizar ao nosso prefeito Bruno Reis, em especial a nossa vice-prefeita Ana Paula Matos, que hoje ocupa também o cargo como nossa secretária de Cultura e de Turismo, pelo projeto da Prefeitura, em parceria com o BID, o Banco Interamericano, BID, o Banco Interamericano, que vai investir aqui na região do comércio 38 milhões de dólares para a revitalização, para a reforma de 25 casarões. Isso é um comprometimento com a história, isso é uma devolução da cidade que é feita para pessoas e de pessoas. Esse investimento faz com que essa área do comércio, que é algo que desde o início do governo do prefeito Bruno Reis, ele tem falado sobre os investimentos e sobre a necessidade de fazer com que esse comércio e essa área, que já foi muito rica e continua sendo rica historicamente, mas atravessou por momentos muito difíceis ao longo do tempo, seja novamente devolvida a ela o lugar de destaque e de importância. Esses casarões que vão ser revitalizados, reformados, ainda vai cumprir algo extremamente louvável e importante, porque vai servir de moradia para os servidores públicos. Então, é uma cidade onde o nosso agente público, o maior poder, que é o poder executivo hoje em nossa cidade, tem a sensibilidade e a preocupação com a vida das pessoas, com a história da nossa gente, com investimentos em áreas que precisam, de fato, fazer com que volte a ser pulsionada e impulsionar empregos e a vida da nossa cidade aqui no comércio. Então, parabéns ao nosso prefeito Bruno Reis, à nossa vice-prefeita Ana Paula Matos, que hoje, volto a repetir, é a nossa secretária de Cultura e Turismo de Salvador. Obrigada. Obrigado, vereadora Roberta Caires, pelo PV. Não havendo inscrito, pelo Cidadania, eu convido o vereador Marcelo Guimarães Neto para compor aqui a primeira secretaria, enquanto a vereadora Isabela Souza, pelo tempo de 2 minutos, representando Cidadania, para o uso da palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem e nos acompanham. Queria primeiro aqui saudar a presença do nosso vereador de Candeias, Cássio Vinícius. Muito obrigada pela visita. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando com tanta seriedade em Candeias. Obrigada pela visita em nosso gabinete. Acredito que é muito importante para nós, vereadores, fazermos essas trocas, né? Trocarmos experiências, projetos, o que vem dando certo nos nossos municípios, para que a gente possa avançar. Queria aproveitar essa oportunidade para convidar todos os vereadores para participar da audiência pública que vai acontecer amanhã, às 9 da manhã, no edifício Bahia Center, no auditório, que vai tratar sobre o dique do Cabrito, né? Um tema que eu venho trazendo desde o início desse mandato, e confesso, vereadores, que aqui vou me manter falando, me manter brigando, manter esses discursos sobre o dique do Cabrito até que ele seja revitalizado. É uma demanda grande da nossa região, é um espaço que poderia ser um espaço de lazer para a comunidade e hoje está abandonado, e esse mandato, vereadores, vai lutar até o último dia para que esse dique seja revitalizado. Então, convoco a todos os vereadores, a todos os moradores, a todas as lideranças da comunidade, a todas as associações que se façam presente amanhã, pois é o início, né, de uma discussão que tenho certeza que vai trazer frutos para a nossa comunidade. Conto com a presença de todos, vamos nos unir agora para trazer uma solução para o nosso dique do Cabrito. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Isabela Souza. Antes de chamar o próximo vereador ou vereadora, eu gostaria de comunicar também inadiavelmente que na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, no auditório do Bahia Center, nós faremos a reunião
da Frente Parlamentar em Defesa do Carnaval, sobretudo a pedido das vereadoras Marta Rodrigues e Aladilce Souza, já discutindo não só a avaliação do Carnaval 2025, mas também sugestões para Carnaval daqui para frente. Às 10 horas de segunda-feira, a gente vai encaminhar a comunicação oficial para os membros titulares, suplentes e a todos os vereadores. Pelo Republicanos, não havendo vereador inscrito, MDB, não havendo inscrito, pelo PSB, vereador Silvio Humberto, pelo tempo de 2 minutos. Republicanos e MDB lhe concede. Vou descontar de ontem, que ontem eu não consegui falar, mas é uma pena que o Aleluia não está aqui. Que eu acho que seria bom a gente fazer esse debate interessante sobre essa taxação, porque, na verdade, foi a decisão do CONFAS que vem de dezembro, né, em relação ao ICMS. E, para entrar em vigor agora, no mês de abril. É evidente que foram 9 estados, eu não sabia que Minas Gerais tinha decidido, tinha saído, mas, na verdade, você fala assim, olha como quem conta aumenta um ponto também, né? Porque, quando foi falado ontem aqui, parecia que saiu de 0 e bateu em 20%. Na verdade, você sai de 17%, passa para 20%, e aí a gente também tem que entender o seguinte, como é que fica a indústria nacional? Porque a gente está falando na medida que você garante, sem nenhuma concorrência, né? Sem nenhuma tarifa, essas pessoas, os produtos chegam no dia a dia. E será que a indústria nacional tem condições de competir se não tiver proteção? Né? Porque, ao mesmo tempo que a gente está falando disso aqui, aí chega lá fora, você faz Trump, está certo. Mas é a mesma coisa, guardando as devidas proporções, porque impondo tarifa para poder proteger também a indústria nacional. Você tem que aprender a manejar com isso, porque também o ICMS, quando entra, bate em Salvador, né? Porque também tem uma parte que chega em Salvador. Né? Então, que também você vai ser cobrado no lugar do destino que chega. Então, a gente precisa, na economia, também trazer esse debate de narrativas. Não estou falando que é um debate de certo ou errado, mas é um debate de narrativas, porque, a depender do lugar teórico que você se perfile, você vai defender uma coisa ou outra, com mais ênfase ou não. Então, quando se carrega aqui na tinta, dizendo que o governo está fazendo isso ou aquilo, né, contra o povo, na verdade, a gente precisa perguntar qual é a sua visão sobre a política industrial do país. Né? Como é que nós vamos tornar a nossa economia, a indústria competitiva, diante desse processo de desindustrialização crescente do nosso país? Não é só porque está crescendo os serviços, não. É porque as indústrias estão fechando porque não tem condições de competir com a fábrica do mundo, que são os chineses. Como é que nós vamos nos defender em relação a isso? Então, é um problema complexo que não cabe aqui simplesmente soluções simplórias. Eu acho que a gente precisa esclarecer bem a você que está em casa, para que entenda que por debaixo desse angu tem outras carnes que aqui não estão sendo faladas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Silvio Humberto. Comunicação inadiável, vereador Kel Torres. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. É bonito ver nosso amigo Silvio Humberto falar e dizer que é lamentável. E ele fala que o aumento é de 3%, mas, Silvio, na verdade, de 17% para 20% é 3%, mas se você olhar de 17%, quanto é que aumenta? Dá quase 17% de aumento. Isso é o ICMS para produtos importados. Aí eu já fico numa tristeza tremenda, porque minha filha, todo mês, ela fazia o carrinho dela montando. Meu pai, eu estou montando meu carrinho aqui, hoje a gente vai pagar quase 18% dessa diferença. E falando de empresas a nível nacional, o aumento foi de 1,5% ano passado, que isso equivale a quase 8%. Então, esse é o nosso governo, que está aí, que todos veem.
Para você ver, quase 8% de aumento ano passado no nosso governo estadual e a nível internacional, quase 18%. Só para você ver, Silvio. Só para esclarecimento e vale você pontuar isso também, porque não é 3%, é quase 18%. Obrigado, vereador. Muito obrigado, presidente. Pelo tempo do PT, vereadora Marta Rodrigues, pelo tempo de 2 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, a galeria, acho que Laina já saiu, a minha irmã, parceira, mas muito alegre com o título que entregou ontem na Concha, Aline, que foi um momento também de muita emoção. Mas eu também, senhor presidente, assim como meu colega, meu professor que hoje deu aula aqui, Silvio Humberto, de matemática, de economia, eu queria também que o vereador que trouxe aqui, que é o vereador Duda, que já saiu, trazer aqui também a situação da prefeitura. E o líder do governo sabe que eu já enviei diversos ofícios em relação à comunicação, o contrato com a agência para comunicação digital, que é do primo do ex-prefeito, no valor de 30 milhões, e que na LOA só estava prevista 1 milhão. Então, a gente precisa sentar para debater as coisas com seriedade. Porque quando o governo fala para 417 municípios e mais de 14 milhões de habitantes. E a prefeitura fala para quem? Para 2,5 milhões soteropolitanos e soteropolitana. Então, é sobre isso que a gente precisa debater nesta casa, que o valor também é destinado para a agência Bênção, administrada por Flávio Maron, para gerir as redes sociais e comunicações digitais da Prefeitura de Salvador. Então, sobre isso, a gente precisa trazer aqui para falar, mas deixar para próximo, na presença dele, para a gente fazer o debate. E também queria perguntar aqui para o líder do governo, se ele puder também trazer as informações sobre o que nós encontramos hoje, o multicentro de saúde em Amaralina, com registro de filas quilométricas e pessoas passando mal para o atendimento. Então, a gente precisa debater também com seriedade nesta casa e dizer que é sem anistia e daqui a pouco a marcha do silêncio saindo da Praça da Piedade. Fala aqui. Dando sequência às representações partidárias, agora, representando o Podemos, pelo tempo de 5 minutos, o vereador João Cláudio Bacelar. Senhoras e senhores, boa tarde. Meus colegas vereadores, vereadoras, profissionais da imprensa aqui presentes, a todos que nos assistem pela Rádio TV Câmara. Primeiramente, eu queria parabenizar o novo diretor desta casa, Marcos Vinícius, e, da mesma forma, dar as boas-vindas e parabenizar também o nosso novo procurador-chefe, Sanzo Biondi. Boa sorte e sucesso para ambos. Tenho certeza de que irão substituir à altura os seus antecessores, contribuindo com o nosso trabalho diário aqui nesta casa. Parabéns para todos dois, meus amigos. Também compartilhar com vocês que, na última quarta-feira, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Institucionais Internacionais desta casa se reuniu e, com a participação e a colaboração dos demais membros, nós aprovamos uma série de audiências públicas que serão realizadas nos meses de abril e maio. Serão 6 terças-feiras seguidas, a partir do próximo dia 8 de abril, próxima terça-feira, às 9 horas, no auditório do Centro Bahia Center, onde nós iremos promover uma grande escuta, uma grande oitiva dos mais diversos segmentos do turismo de nossa cidade, das mais diversas entidades ligadas ao trade turístico de nossa cidade,
para que a gente possa traçar um desenho do cenário atual do turismo em nossa cidade, que vem crescendo constantemente e que precisa de ações, precisa de iniciativas para que esse turismo continue crescendo, continue fortalecendo em nossa cidade cada vez mais. Então, convidar todos os colegas parlamentares para que possam também participar dessas reuniões. Ao final, iremos preparar um relatório com apontamentos, com indicações, para levar para os poderes competentes, para os órgãos competentes, para que a gente continue nessa guinada crescente. Por fim, parabenizar a nossa cidade, a nossa capital, pelo seu aniversário, pelos seus 476 anos de história, de cultura, de alegria, de fé, de axé, de diversidade. E destacar as ações do governo do Estado que foram divulgadas na última semana, né? Mais de 500 milhões de reais em investimentos na nossa capital, nas mais diversas áreas, na saúde, ampliação, reforma de hospitais, ampliação dos leitos de UTI, novas máquinas, entregas de ambulâncias, iniciativas do turismo também, novos voos internacionais na nossa capital, cursos de capacitação para guias, cursos de capacitação para as guias voltados para o afroturismo, iniciativas também na área do esporte, um novo multicentro será construído para beneficiar a nossa cidade, ações de saneamento, de infraestrutura, com uma nova via que liga 29 de março, enfim, uma série de ações e de iniciativas que irão impactar diretamente na vida do soteropolitano, que irão trazer mais qualidade de vida para o soteropolitano. Então, parabéns, Salvador. No aniversário da nossa capital, o maior presente é um governo presente. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, vereador João Cláudio. Próximo partido inscrito, PP. Ausente. Próximo partido, União Brasil. Vereador Cláudio Tinoco. Vossa Excelência dispõe de até 8 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a plenária aqui, mais uma vez, obrigado pela presença. Cumprimento aqui a Jorginho, lá do Calabar. Vi aqui Eudes também lá do Nordeste Amaralina. Tenho certeza que tem pessoas aqui do Alto Pará, de toda a cidade, né, do Salvador, além, logicamente, de quem acompanha esta sessão pelos nossos canais de comunicação, tanto a TV Câmara, quanto também o YouTube, canal oficial da Câmara Municipal. É importante a participação da nossa população. Eu vou deixar para comentar sobre União Brasil na presença do professor Hamilton, em outra sessão. Quero apenas destacar que na próxima sexta-feira, dia 4 de abril, lá no Centro de Convenções de Salvador, nós estaremos juntos com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que receberá título de cidadão baiano, outorgado pela Assembleia Legislativa da Bahia, e ele que está se posicionando também num projeto nacional para as eleições de 2026. Essa é uma posição clara do União Brasil em relação ao Brasil. Queremos unir o Brasil de uma vez por todas, para que a gente possa ver esse país no rumo certo. E nada melhor do que nós estarmos discutindo e debatendo a posição partidária, assim como eu vejo o pessoal muitas vezes procurar voo solo na esquerda nacional e, de repente, aqui está questionando a participação de partidos que estão lá representados por seus filiados no governo federal em Brasília. É claro que quero comentar também, até mesmo porque acho que esta sessão e todas as falas têm uma importância fundamental para o debate de interesse da cidade e dos nossos cidadãos. Então, essa questão do PDDU está muito clara. De fato, eu vou repetir as palavras do prefeito. Foi constituída uma comissão técnica do âmbito do Executivo Municipal, está sendo analisada todos os aspectos, não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista técnico também, inclusive a análise de propostas de instituições, eu diria, não só reconhecidas, inclusive nacionalmente, mas, sobretudo, competentes para auxiliar a administração pública municipal na elaboração de uma nova lei, um novo projeto de lei que virá à Câmara. Não tenham dúvida que todo o processo, a partir da discussão, haverá participação popular, participação da sociedade em diversas audiências públicas, como foi no PDDU passado,
eu que tive praticamente em todas as regiões administrativas da cidade de Salvador, discutindo com segmentos, não só o CAL, o CREA, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, ou seja, setores importantes da nossa cidade para, de fato, ver essa cidade se desenvolvendo com equilíbrio, com a preservação do nosso meio ambiente, mas, acima de tudo, com a geração de emprego e as oportunidades de negócios e trabalhos para a primeira capital do Brasil, que é Salvador. É verdade que, como é uma lei, que muitas vezes as pessoas falam, o PDDU, nem traduz o Plano de Desenvolvimento, né, Urbano da cidade. E é claro que ela é uma lei. Se alguém aqui tem alguma proposta, até em vigor, ela pode ser apresentada, né, através de uma nova legislação, mesmo que seja parcial. É assim que funciona. É claro que existe uma série de prerrogativas de proteção para que a gente não tenha uma coxa de retalhos e nem fira, logicamente, as competências. Essa Câmara tem um papel importante. O presidente Carlos Muniz, além de, eu diria, dar legitimidade à Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, constituiu uma comissão especial, muito bem presidida, salvo engano, pelo vereador Sidninho, que é para tratar exatamente dos debates, das discussões sobre o PDDU e a LOUS. Acho que a gente tem. Paulo Magalhães é da Comissão Permanente de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Foi constituída uma comissão especial, presidida pelo vereador Sidninho, que pode ser aí e deve ser instâncias aí de discussão dentro da Câmara. Mas eu gostaria de chamar a atenção nesse momento, é claro, para uma informação que me preocupou muito. No final da semana passada, nós tomamos conhecimento de uma ação movida pelo Ministério Público Federal contra o governo do Estado, especificamente contra a Embasa, em virtude do grande volume de esgoto que está sendo despejado no mar da Baía de Todos os Santos e da costa atlântica em Salvador. O Ministério Público Federal está acionando a Embasa sobre a responsabilidade, primeiro, de cessar esse despejo de esgoto in natura nas águas da Baía de Todos os Santos e da costa atlântica e, logicamente, cobrando responsabilidade. Primeira coisa que para sanar precisa de investimento. Investimento rápido, muito rápido, para que a gente possa ter as ligações residenciais e comerciais direto na rede de esgoto para ser tratado. Nós denunciamos aqui no ano de 2023 aquele despejo criminoso de esgoto in natura ali no Rio Vermelho, no mar da Baía de Todos os Santos, também na região da Barra e do subúrbio ferroviário. É um crime que tem sido feito, temos aqui batido diversas vezes na necessidade da gente se unir em virtude da necessidade de novos investimentos e muitos investimentos na Embasa. A Embasa já caiu no descrédito da população. Ninguém aguenta mais. É claro que pagar 80% da conta de água como taxa de esgoto, isso para as pessoas, sobretudo as pessoas que mais precisam, aquelas que mais sofrem com o esgoto correndo na porta de casa, como é lá na rua Papa Capim, em Canabrava, que a senhora e aquelas pessoas todas que moram na Baixada estão sofrendo com doenças diversas, convivendo com esgoto na porta de sua casa. Com isso, nós estamos aqui propondo que esta Câmara Municipal convide representantes do Ministério Público Federal e da Embasa para vir aqui explicar sobre esta ação. A nossa intenção é se estabelecer ou em audiência pública, ou numa conferência municipal de saneamento, uma ampla discussão sobre esse grande problema que é a falta de saneamento e de grandes investimentos na nossa cidade e em toda a Bahia. Já aqui ressaltei, já comuniquei e ressalto a reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Carnaval, que vai ocorrer na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, no auditório do edifício Bahia Center. Nós vamos discutir não só a análise dos relatórios do ano de 2025 e, logicamente, construir uma pauta dentro do colegiado suprapartidário para o ano de 2025-26. É claro que
está nas minhas redes sociais uma publicação e compartilhamento com a Associação de Moradores de Jardim Armação, do Estiep e do Costa Azul em relação à preocupação de toda a comunidade, incluindo a Boca do Rio, com relação à destinação do antigo Centro de Convenções da Bahia. Nós estamos aqui também para convocar mais uma audiência pública, convidando membros do Estado, representantes do Estado, para discutir com a sociedade a destinação que deve ser dada àquele terreno, porque a ruína, ela tenho certeza, não vai restar outro destino que não seja demolição. Nós temos ali um Parque das Dunas do Estiep, nós temos ali a Lagoa do Parque dos Dinossauros, a Lagoa do Parque dos Pássaros, a Lagoa dos Pássaros. A gente precisa discutir do ponto de vista ambiental, essa casa que tem cobrado tanto atenção com o meio ambiente na nossa cidade, além, evidentemente, do impacto de vizinhança, para a gente aqui não ficar especulando se é intenção do governo do Estado de contribuir com a especulação imobiliária ou não. E, por último, sem dúvida nenhuma, para finalizar, senhor presidente, com a sua também anuência aqui desse tempo, a gente quer aqui se associar a esta dicotomia entre criticar um modelo de publicidade através da comunicação digital, quando é de um, e elogiar quando é de outro. Eu tenho a satisfação em afirmar que fui o primeiro gestor público nesse país a licitar e contratar uma agência especializada de publicidade digital. Fiz isso quando fui secretário de Cultura e Turismo, pelo entendimento da importância dos meios de comunicações atuais. Não vou aqui fazer nenhum outro comentário pelo tempo, mas estou aberto a fazer uma ampla discussão. Não jamais faria aqui qualquer comentário, por exemplo, que há uma coincidência tremenda entre uma licitação que é estimada em R$1 bilhão em 5 anos e a chegada de um novo secretário de comunicação que vem lá das Minas Gerais, depois de passar por Brasília para poder se justificar no processo do mensalão. Chega à Bahia. Obrigado, vereador. Talvez o mineiro conheça mais a Bahia do que tantos jornalistas e comunicadores competentes e publicitários e propagandistas que tem a nossa Bahia. Então, vamos ter toda a condição de discutir comunicação digital e todas essas modalidades. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Tinoco. Último para si inscrito, o PRD. Não existindo orador e vencido o grande expediente, declaro encerrada a sessão, convocando outra para amanhã no horário regimental. Obrigado. Pois é, você que acompanha a transmissão dessa que é a 19ª sessão ordinária e acompanhou a discussão, debates aqui, teve pinga-fogo, teve alguns temas polêmicos. Um deles é a comunicação do Estado e a comunicação do município de Salvador. E importante essa discussão ser aberta e você assistir pela TV Câmara e ouvir pela Rádio Câmara, porque a casa, como passou o vereador Kiki Bispo aqui falando sobre parlamento, aqui é a casa do parlamento. Os vereadores falam, o povo fala, o governo fala, a oposição fala, e assim se constrói a democracia. Não pode ter democracia se não tem fala, né? Se não tem parlamento. E está conosco aqui a vereadora Marta Rodrigues. Ela deixou uma incógnita, uma interrogação. Falou de um tema para Deusimar que é o primeiro repórter da TV Câmara de Salvador, e hoje é o nosso produtor aqui das sessões ordinárias. E eu dei uma pescada do spoiler que ela deu aqui na sua fala na tribuna, a marcha do silêncio. Olha, o silêncio às vezes fala muito mais do que 1000 palavras. E quem vai falar sobre isso ela agora para a gente é a vereadora Marta Rodrigues. Pois é, já estou aqui pronta com a nossa camiseta do dia, da nossa caminhada, da marcha, que já está começando lá na Praça da Piedade e vai terminar aqui a nossa praça aqui importante do Campo da Pólvora, onde tem um monumento que homenageia e reconhece todos os nossos lutadores e lutadoras, nossos mártires na defesa dos direitos humanos. Então, é importante hoje a gente ocupar as ruas, porque nós estamos vivendo ainda
o fascismo, cada dia que passa, tentando se recriar, o neofascista, o neoliberalismo, e a gente precisa ir para ruas, como você falou, silenciosamente, vamos sair de lá, mas as pessoas vão entender por que nós estamos, porque dia 1º de abril, como que tentaram associar aqui o dia da mentira, mas também é esta reflexão que a gente precisa, rememorar para que isso não aconteça nunca mais. Ditadura nunca mais, golpe nunca mais. E essa memória que a gente tem, ontem eu fiz a visita ali ao Forte do Barbalho, onde diversos dos nossos, inclusive ex-vereador desta casa, a exemplo de Emiliano José, que ficou ali preso, foi torturado, sofreu a repressão. E ontem eu tive a oportunidade de dizer para ele, Emiliano, então que bom que você sobreviveu e está aqui para contar a história. Escrever seus livros com a memória, trazendo para que a nossa juventude, que não teve a oportunidade, que não viveu, não ir para a rua para gritar a volta da ditadura. Isso é retrocesso. Nós não podemos mais viver em um país que a gente não tenha como tema nosso norte principal a democracia. E a democracia nós não negociamos, ela é inegociável. Então, não a gente tem que ir para a rua para dizer que o projeto que está tramitando na Câmara Federal, pedindo uma anistia para os generais e todos aqueles que no dia, em janeiro, foram também ali para defronte os 3 poderes, depedrar, isso aí é um atentado violento à nossa nação. Por isso que hoje é a marcha do silêncio e nós estamos indo para lá para reforçar e dizer que nós, com a sociedade, com todos os movimentos, o movimento sindical, o movimento dos anistiados, Nilmário Miranda, que foi ministro no governo Lula, que foi quem promoveu toda esse debate para garantir a anistia, para preso político, para sindicalista, para o movimento social, todos esses e essas que lutaram para que hoje nós estivéssemos falando aqui na nossa TV Câmara. Senão nós não estávamos aqui. A gente estava em uma outra situação, porque tudo era limitado, era perseguição e nós não podíamos dizer, ter a nossa opinião. Ainda mais sendo preta, pobre, mulher e professora. Exatamente, aí é que não tinha direito nenhum à fala. Por isso que a gente tem que ir para a rua para reforçar e dizer que a gente precisa rememorar para que isso não volte a acontecer nunca mais. Isso para a geração atual e para as futuras gerações. E isso é um tema bom para dar ênfase, ao contrário do 1º de abril ser dia da mentira, que não tem dia nenhum da mentira. Todos os dias são de verdade, a mentira pertence a pessoas de ruim, não é coisa boa para falar. Então, que bom que tem a sexta marcha do silêncio. Lembrar o seguinte, vereadora, mas já que temos o tema, uma coisa que a senhora gostaria que fosse mentira, mas que infelizmente ainda é verdade, mas que seria tão bom que fosse uma mentira. O que eu queria que fosse uma mentira, nós temos alguns temas, né? Mas o que eu queria que fosse é que a gente conseguisse aí revogar o que foi aí para o jogador, que eu não gosto de dizer o nome, desse ato violento que ele cometeu contra as mulheres da sentença dele. Mas que é uma verdade, né? Que fosse mentira, mas é uma verdade. Então isso para a gente é muito dolorido, porque nós mulheres precisamos ter a garantia e não essa impunidade, porque quando anula a condenação deste jogador, é um golpe direto a todas nós mulheres. Pois é, então a gente encerra aqui a transmissão da 19ª sessão. Eu lembro de uma data memorável para mim, em 1º de abril, foi o dia praticamente que eu comecei na rádio, o projeto Gospel FM, isso faz já 30 anos aqui na Contorno, então a gente começou dizendo isso. Hoje é 1º de abril, mas não é o dia da mentira, é o dia da verdade e nós estamos no ar. Então que bom que a gente pode comemorar essas datas e esquecer. Nada de mentira, viu? Vamos falar a verdade e vamos viver na verdade. E a senhora que é a garota propaganda da TV da Rádio Câmara, convido o pessoal para não mudar de canal e não mudar a sintonia da rádio, continuar ouvindo a Rádio Câmara e continuar assistindo a TV Câmara. Pois é, não mude de canal, porque aqui você vai ter informação fidedigna e programas também que vai nos ajudar a refletir, a conhecer ainda mais a nossa cidade. Essa informação que chega até sua casa, onde quer que você esteja. Não mude de canal não, continue aí.
Câmara Municipal de Salvador, a casa do povo, a casa da cidadania. Muito obrigado. Um beijo no coração.